Fala pessoal do canal Lapidação Artesanal, mais um podcast aí, o podcast do Lapidação. E o tema de hoje do podcast do Lapidação é a respeito do ciclo do ouro no Brasil. A gente ouve falar muito a respeito do ciclo do ouro nas Minas Gerais, na região das Minas Gerais, né? Claro que lá, uma região de grande potencial aurífero, né? Explorada durante muito tempo, inclusive até hoje existe a exploração de ouro naquela região, mas o que poucos sabem, né? Poucos aí tem notícias aí, tem informações a respeito do ciclo, do início do ciclo do ouro no Brasil. Ele vai se iniciar em São Paulo, né? E a região ainda, alguns especialistas aí dizem que até hoje, né? Pode existir algumas pepitas de ouro aí na região. A região metropolitana de São Paulo já foi a mais importante região aurífera do Brasil. Claro que isso aí ficou para trás aí no Brasil colonial, né? Mas assim, segundo alguns historiadores e geólogos aí, muitas pepitas ainda podem estar enterradas aí na cidade de Guarulhos, né? Nas cidades como Guarulhos, Itapecerica da Serra, Mogi das Cruzes, em Bugaçu e além da própria capital paulista. Inclusive, onde está hoje o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, lá funcionou um grande garimpo, né? Esse garimpo ele funcionou até o século XIX. Também aí a gente tem no sul do estado de São Paulo, que é na cidade de Iguá, a presença também muito forte da atividade de mineração de garimpo, e no século XVI existiu, né, naquela cidade uma casa de fundição aí, do mesmo molde, do mesmo modelo aí, daquela que foi instalada depois na cidade de Ouro Preto, né, já aí no século XVIII, durante o ciclo do ouro lá nas Minas Gerais. Uma informação, acho que bacana, interessante, né, que muita gente não tem notícias, né. Hoje a gente, procurando pela internet, a gente tem mais informação, mas na escola, né, geralmente quem aprende sobre o ciclo do ouro a gente aprende na escola, a gente não tem tanta informação relacionada a São Paulo. Essa mineração do ouro aí que começa em São Paulo e não em Minas Gerais, né, ou nas Minas Gerais, como muitas das pessoas acreditam, de acordo aí com o arquiteto Nestor Goulart Reis, que também é professor titular da Faculdade de Arquitetura, né, da Universidade de São Paulo, a FAU, da USP, né? Ele também é um especialista aí respeitado, né? Ele trabalha com história do urbanismo, né, da formação das cidades, né, brasileiras aí. E ele vai ter aí, ele produziu um livro, ele escreveu um livro, né, interessante, quem quiser aí procurar ou comprar, né? Deve ter aí na internet para comprar. Que é o livro, eu não cheguei a ler ele, né, mas o título do livro é As Minas de Ouro e a Formação das Capitanias do Sul. O autor é o Goulart Reis, né? E ele aí faz um levantamento bem minucioso, né, de mais de 150 minas de ouro aí que foram descobertas a partir do século XVI, né, que estão localizadas entre São Paulo e o norte de Santa Catarina, né? Então, próximo aí da região litorânea também, aí, descendo aí para o sul do país, né? Como que era a exploração aí dessa mão de obra, né? A gente tem algumas jazidas, como a lá de Imbuguaçu, que era de propriedade aí dos jesuítas, né? Como também a gente tinha aí também a presença de outros mineradores aí, portugueses e brasileiros, né? Que utilizavam como mão de obra aí, a mão de obra indígena. E aí tem aquela questão do escambo, né? Utilizar a mão de obra indígena e fazer a troca do trabalho, né? De mineração dos índios, trocar esse trabalho por facas, né? Machados, anzóis, aqueles utensílios, materiais que eram úteis às tribos e que eles não tinham acesso a essas tribos, né? É questionável isso daí, né? Bom, escambo é uma forma de enganar o índio, acabava sendo, mas para as tribos eram equipamentos, utensílios que tinham utilidade naquele momento, né? Coisas, vamos dizer assim, para aquela época, tecnologias que eles não tinham acesso, que facilitavam a vida deles também. Eles não tinham muito essa ideia, pelo menos durante um bom tempo,
da ideia de valor do ouro, né? Depois que eles vão começar a cair na real. Mas essa também é a questão do escambo na exploração do ouro aí. E aí tem a história, né, de que os índios eram apenas escravos. Não é verdadeiro, eles também não eram. Teve a escravidão, né? No livro aí, né, conta um pouquinho disso daí. Teve a escravidão, mas teve também, eles ganhavam para trabalhar, né? Claro, é questionável esse ganho, mas eles tinham uma certa remuneração. Muitos vão questionar isso daí, né? Mas essa faz parte da história do nosso país, né? E eles tiveram uma participação efetiva. Quase não se lembra disso, não se fala, né? Mas eles tiveram uma participação efetiva na produção, na exploração, no início da exploração do minério no Brasil. Claro que tem muitas ações questionáveis aí dos portugueses em relação aos índios, mas assim, a história não tem só uma faceta, né? A história tem várias facetas aí. A gente vai falar mais um pouquinho da questão dessa história, né? Do início do ciclo do ouro no Brasil, né? Entre 1600 e 1820, a província de São Paulo aí, né? Ela produziu cerca de 4.650 arrobas de ouro. Então, uma quantidade aí significante, né? E isso aí apenas ao que estava registrado pela coroa portuguesa, né? Eles registravam como que era o registro? Era o quinto, né? Era uma cobrança de impostos, aí acho que era a quinta parte de toda a produção do ouro, que era extraído aqui do território brasileiro, tinha a quinta parte pertencia à coroa portuguesa. Então, o Brasil já começa a nossa história econômica, né, de atividades econômicas, já começa com impostos, né? Imposto não é coisa nova, né? Assim, se a gente comparar com a produção de Minas Gerais, né? Por exemplo, em Minas Gerais aí, entre 1700 e 1820, você tem aí a produção de 35.687 arrobas de ouro, né? Mas é superior à produção de Mato Grosso, né? Mas é superior à produção de Mato Grosso, a de São Paulo. No Mato Grosso você tem aí cerca de 3.187, em São Paulo você tinha 4.650. No Mato Grosso, entre os períodos de 1721 e 1820. Um período longo, né? Análise aqui são de períodos longos. E em Goiás você tinha aí entre 1720 e 1730, 9.212 arrobas, né? Então uma comparação aí. Dá para ver que mesmo não sendo a região que mais produziu ouro, né, a região sudeste, mais região sudeste, né, região sudeste de Minas Gerais entra, né, mas assim, o estado de São Paulo, né, onde inicia o ciclo do ouro, o que foi registrado entre 1600 e 1820 é uma produção significativa de 4.650 arrobas de ouro. Claro, Minas Gerais sempre na frente, 35.687, né? Mato Grosso bem menor do que São Paulo, 3.187 arrobas, e Goiás 9.212 arrobas aí, né? Aí os períodos vai de 1.600 a 1.820, né? Aí tem uma faixa aí onde é mostrada essas informações. Os paulistas não ganharam em quantidade, né? Eles não ganharam em quantidade de produção de ouro, mas eles podem se orgulhar aí pela questão do pioneirismo, né? Os primeiros registros aí começaram logo após o surgimento da vila de São Vicente, da fundação de São Vicente, né, em 1532, né? Você já tinha aí cartas que eram enviadas à coroa portuguesa, da colônia para a coroa portuguesa, né? E os jesuítas falavam aí, né, sobre as itaberabas. O que eram essas itaberabas? Eram as pedras que brilham, né, do tupi, que na verdade aí, né, que os índios traziam para eles, né? Hoje tem até hoje Itaberaba é o nome de uma avenida importante, né, da zona norte de São Paulo, que era o ouro, né? Então os índios traziam essas pedras que brilham, para os índios eram as Itaberabas, né, que significam pedras que brilham. Então a mineração ela vai se espalhar, né, em 1562, o fundador da Vila de Santos, né, o Brás Cubas, também ele vai falar da possível existência de ouro no vilarejo de Piratininga, que ficava a cerca de 30 léguas, mais ou menos, do litoral, né? Já dentro da mata, né? E aí os primeiros exploradores do ouro no Jaraguá, que teria sido aí o português Afonso Sardinha, né?
o velho e o seu filho Afonso Sardinha, o moço, né? Então, só para diferenciar, tinha o pai e tinha o filho, né? Os dois com o mesmo nome e sobrenome. Eles começaram a extrair as jazidas em volta, né, da cidade de São Paulo e na Serra da Mantiqueira aí por volta de 1580. E também é possível que a própria fundação de São Vicente, da cidade de São Vicente, né, esteja relacionada aí com a existência de minas de ouro, né? Aí esses indícios aí, eles teriam os índios que revelavam, teriam sido revelados aí pelos índios, né? E por quê? Porque os índios desciam do Planalto, ou seja, da parte mais alta, né? Desciam a serra até o litoral. Essas são informações aí do pesquisador em geologia, o Carlos Gornejo, né? Que é um dos autores aí do livro Minerais e Pedras Preciosas do Brasil, que é um calhamaço, né? De mais de 700 páginas aí sobre a história da mineração no Brasil, desde os primórdios aí da colonização. São documentos aí importantes, né? Ele lembra também que a área do atual bairro, né, na zona norte do Pico do Jaraguá, era conhecida pelos europeus como Peru do Brasil. Por que será, né, esse nome Peru do Brasil? Por causa das riquezas minerais que eram encontradas, né, pelos espanhóis no país andino. Então, os espanhóis já tinham a experiência de encontrar muito ouro, né, no Peru. E aí eles faziam uma comparação com essa região do Pico do Jaraguá, com a presença da grande quantidade de ouro no Peru aí, que era explorada aí pelos espanhóis, né? O Brasil colonizado pela coroa portuguesa e quase toda a América do México, né? Até aqui o Uruguai, salvo algumas exceções, ficou sob o domínio aí da coroa espanhola, né? Da Espanha, né? O ouro paulista, ele era alvo de cobiça dos piratas também, né? Tem história de piratas aqui que atacavam o litoral, que atacavam São Vicente, a costa de São Vicente, né? E aí a gente fica aquela pergunta, por que será que os corsários iriam se interessar aí em atacar o litoral paulista? Será que era pela cana-de-açúcar, né? Então o Cornejo, que é o autor, ele vai dizer o seguinte, né? Não era mesmo. O corsário inglês, né, Thomas Cavendish, que fez vários ataques à vila do litoral paulista entre 1585 e 1590, levou muitas riquezas do Jaraguá para a Europa. Então, os caras sabiam da existência do ouro, por isso realizaram esses ataques, né? Aí tem os diários da tripulação do Cavendish, que vão relatar que entre os produtos que eram saqueados em São Vicente, havia ouro extraído de um lugar chamado pelos índios de Mutinga, onde os portugueses tinham minas, né? Atualmente, uma das principais artérias viárias aí da região do Jaraguá, é justamente a Avenida Mutinga. Então, acredita-se que seria esse o local, né? da exploração ali nos arredores do Jaraguá. Bom, pessoal, esse é mais um podcast aqui do Lapidação. A gente vai ficando por aqui, né? Fica aí o meu agradecimento a todos que têm participado, têm comentado, deixado o seu joinha. Peço que aqueles que não são inscritos ainda, que deixem a sua inscrição aí, deixem o seu comentário, seu parecer aí no comentário, críticas, sugestões, elogios, né? E nos fortaleça aí o canal. Então esse foi mais um podcast, o podcast do Lapidação, falando a respeito aí da origem, né, ou seja, do início do ciclo do ouro no Brasil, que vai acontecer não nas Minas Gerais, mas sim no estado de São Paulo. Valeu, pessoal, até o próximo podcast.